Uma entrada incrível para este Natal é um pão recheado com bacalhau e alheira. Super cremoso no meio, úmido, incrivelmente saboroso e dá uma entrada incrível para rechear a mesa de Natal. É ótimo para aproveitar todas as partes do bacalhau e hoje vens comigo aprender a fazer este pão recheado com bacalhau como deve ser. Siga! Vou começar por colocar o leite dentro do tacho e vou deixar levantar a fervura. Aqui dentro eu já começo a desenvolver sabor, adiciono alho e também umas folhas de louro. Para esta receita vou utilizar a aba do bacalhau e o rabo, são partes mais baixas, que são ideais e perfeitas para desfiar e lascar. Ora, essas partes eu coloco aqui dentro, assim que o leite levantar a fervura. Coloco a aba e o rabo lá para dentro, vou mergulhar muito bem dentro do leite e é assim, eu adoro cozer o bacalhau no leite. Porquê? Porque depois tenho a possibilidade de utilizar o leite à semelhança de muitas outras receitas, como por exemplo bacalhau gratinado, como por exemplo bacalhau com natas. São tudo receitas que podemos utilizar as abas e também as partes mais baixas. Se levantou a fervura, coloquei o bacalhau, vou tapar, desligar o bico do fogão e esperar agora 10-15 minutos até que o bacalhau fique bem cozido. Está na hora de retirar o nosso bacalhau, já está cozido e este bacalhau é muito especial porque fui eu que cortei, fui eu que demolhei e fui eu que conservei a poja de molha. É o autêntico bacalhau de Noruega. E para quem quiser um vídeo do guia completo para demolhar, escolher, cortar e conservar a poja de molha, tudo na perfeição e como deve ser, está o link na descrição e também é fixado no primeiro dos comentários. Vou retirar o bacalhau, colocar aqui numa travessa e vou deixar arrefecer para depois lascar. O que eu vou fazer agora é guardar este leite, que está super bem aromatizado. Num tacho à parte, vou iniciar um refogado com um fiozáceo de azeite, a cebola bem picada, 2 folhas de louro, vou mexer tudo muito bem. Entretanto, tenho aqui esta alheira que vou abrir, depois vou retirar aqui a tripa. Qual é a ideia? A ideia neste momento é usar o sabor da alheira, usar também a textura da alheira para aromatizar e dar aqui um corpo ao nosso pão recheado. E diga-se de passagem que alheira e bacalhau é uma combinação épica e perfeita. Nesta altura, a nossa cebola já vai começando a ficar cada vez mais caramelizada e dourada. Nós agora vamos entrar imediatamente com os pedacinhos de alheira lá para dentro. Posso entrar também com o alho picado e vou só deixar acontecer. Vou apurar os sabores, deixar que a alheira agora liberte aqui o seu aroma, liberte aqui a sua essência e também que comece a tostar ligeiramente. Mesmo que comece a agarrar ao fundo, neste caso eu estou a trabalhar aqui com uma panela de inox, não tem problema nenhum, porque depois vamos refrescar e que vai ajudar a libertar aqui o seu aroma. Ora, estão a ver, já começa a desenvolver aqui um fundo de caramelização, é exatamente isso que eu pretendo. Está na altura de entrar com o vinho branco. Agora vai descolar tudo que estava preso aqui no fundo, ou pelo menos ajuda. Posso entrar com um pouquinho de mostarda e agora é só deixar o álcool evaporar e deixar envolver aqui os sabores. Ora, já temos aqui a base bem concentrada, já evaporou o álcool. Vou entrar com o leite nesta altura e como a alheira já tem alguma farinha, já tem esta textura mais presa, mais densa, acaba por dar cremosidade depois também ao pão recheado, dá aquela consistência cremosa perfeita e dá aquele sabor que liga muito bem com o bacalhau. Eu ainda não temperei, mas vou temperar agora com um pouco de pimenta, sal e um pouquinho de noz moscada, que eu adoro. Vou mexer tudo muito bem. Agora, estão a ver esta consistência que está aqui? Parece estar muito líquida, mas nós vamos ter que deixar reduzir, concentrar um bocadinho aqui o sabor. Entretanto, vai cada vez ficando mais espesso. No entretanto, o nosso bacalhau já arrefeceu e está na altura de desfiar, lascar. E para esta receita estou a usar o autêntico bacalhau da Noruega. Aquele que lasca na perfeição porque é criado num ambiente perfeito.
nas águas frias e cristalinas da Noruega. Eu tenho uma playlist dedicada só a receitas de bacalhau aqui no canal e por isso, se quiserem ver mais receitas de bacalhau, fica aqui na descrição também. Na descrição vais poder encontrar também a lista de ingredientes, tudo perfeito para que não haja nada que possa falhar aí na vossa cozinha. E claro, se vais à descrição, aproveita, deixa like, subscreve o canal, ativa o sininho porque ajuda imenso ao crescimento deste canal. Muito obrigado. Agora, eu para esta receita utilizo as peles do bacalhau. Não tenho problemas nenhuns em comer a pele do bacalhau. Muito honestamente, eu gosto da pele do bacalhau, mesmo que ela não esteja crocante, porque é difícil. Eu acho que a pele do bacalhau é das partes do bacalhau que tem mais colagênio, tem mais gordura do bacalhau e é mais saborosa. E por isso, para estas receitas em que vai tudo aos pedacinhos pequeninos e mal se sente a pele do bacalhau, eu acho que aí em casa podem dar-se ao luxo de utilizar a pele do bacalhau, porque é incrível, acrescenta muito sabor. Ora, aqui está a nossa mistura, estão a ver que já está mais cremosa, já está a ficar mais presa, mais densa, devido à concentração e devido também à alheira. Eu agora vou acrescentar aqui as lascas do bacalhau com a pele. Agora é que vai começar a desenvolver o sabor. Vou mexer tudo muito bem e ainda assim vai continuar a estar um pouco líquido, ok? Mas não tenho problema, porque isso resolve-se já de seguida. Para esta receita o que eu recomendo é utilizar um pão que seja denso, que tenha um miolo denso. E isso significa que tem que ser um pão que esteja pouco hidratado. Basicamente, pão alentejano é o melhor. Um pão de cabeça é o melhor. E principalmente que tenha esta parte aqui que dê para retirar e depois dê para, com mais facilidade, dê para rechear. Ora, exatamente por aí, com a ajuda de uma faca, eu vou cortar a carapuça do pão e depois com uma faca mais pequena vamos cortar em fatias assim, ok? Estão a ver? A ideia é tirar pequenas lâminas de pão, depois utilizar estas lâminas de pão para mergulhar no recheio. Caso elas fiquem mais pequenas ou se comecem a desfazer, não tem problema nenhum, porque nós também precisamos de pão desfeito, pão em migalhas, para utilizar depois aqui para engrossar o recheio, mas já lá vamos. E estão a ver? Vai chegar aqui um ponto que é muito difícil sacar aquelas lâminas perfeitas. Vamos ficar só com isto, migalhas de pão. É exatamente isto que depois vamos usar para engrossar o recheio. Com muito cuidado, até podemos vir aqui com as mãozinhas e começar a sacar o restante. A ideia é mesmo tirar o máximo possível do miolo do pão, para que haja espaço para rechear muito bem. Porque quanto mais miolo tem lá dentro, mais pequeno vai ficar, não é? E normalmente este pão alentejano, este pão de cabeça, um pão que seja mais denso, também tem uma vantagem que é, ele tem uma crosta por fora mais dura e maior e que acaba por sustentar, ou seja, dois critérios muito importantes: pão que tenha muita crosta e que tenha um miolo denso. Estão a ver? Esta é a consistência do nosso recheio. Eu vou pegar aqui no pão e vou adicionar lá para dentro. Miolo de pão lá para dentro vai ajudar a engrossar e também ajuda a dar sabor. Entretanto, vou picar também aqui um pouquinho de salsa bem fininha. Eu gosto imenso do sabor da salsa com o bacalhau. Adiciono a salsa lá para dentro, vou mexer tudo muito bem e agora vocês já percebem que já tem outra consistência, certo? Já está muito mais denso, muito mais estilo de pão recheado. É isto que nós queremos. Agora, pão recheado vai muito bem também com queijo. Adiciono então o queijo lá para dentro. Estou a utilizar aqui queijo mozzarella ralado e vou mexer tudo novamente muito bem. Já começamos a ter aqui os fios do queijo, não é? Olhem para esta consistência bem cremosa. É isto que se quer. Perfeito. Eu coloco o pão no centro, depois adiciono o recheio lá para dentro. Vamos rechear muito bem até cima e aqui está. O nosso pão recheado com bacalhau está pronto a ir ao forno. Eu ainda tenho aqui estes pedacinhos de pão para levar ao forno, mas não vou levar já porque senão isto vai queimar com muita facilidade e vai ser muito rápido. Então eu vou deixar uns 5 minutinhos primeiro o pão lá dentro e só depois é que coloco. O forno está pré-aquecido a 180 graus. Aqui está o nosso pão, ainda não está pronto, ainda não está bem caramelizado. O que devemos fazer agora é colocar à volta o pão em fatias, nestas lâminas de pão. Acrescento um generoso fio de azeite em cima deste pão e já agora vai também um bocadinho em cima do pão recheado, porque não? E agora sim está pronto a ir novamente ao forno, desta vez a 180 durante mais uns 7, 8 minutos até ficar bem tostado. Meus amigos, aqui está o nosso pão recheado com bacalhau. E assim, isto é daquelas coisas que é muito fácil de servir
empratar, fica sempre muito bem numa mesa e atenção, isto pode ser feito no dia anterior, ok? E pode ser feito também até com alguns dias de antecedência. Podem congelar a broa ou o pão recheado assim, desta forma, antes de levar ao forno e depois é só descongelar no dia anterior, colocar no forno e já tem uma bela entrada para a noite de Natal. Servimos o pão recheado com as fatias de pão tostadas e para decorar uma bela salsa à volta. Aqui está o nosso pão recheado com bacalhau. Agora está na altura de cortar o nosso pão e olhem bem para isto. Escutem bem a crocância do pão. Agora sim vamos retirar aqui uma fatia. Olhem-me bem para isto. Sabem o que é que vamos fazer? Com uma colherzinha vamos retirar este recheio e agora vou colocar aqui em cima da fatia de pão. Muito recheio, sem miséria. E agora vamos aqui à parte mais complicada do vídeo. Super cremoso, intensidade de sabor incrível. Agradeço imenso por assistir este vídeo. Não te esqueças de fazer esta receita, mencionar-me nas redes sociais. Muito obrigado, até à próxima e fui. Não te esqueças de deixar like e subscrever o canal.